Fala pessoal, beleza? Vou tentar resumir esses 3 assuntos que eu quero falar aqui pra vocês hoje. Não são assuntos tão atuais assim, aconteceram essa semana, tô chegando um pouquinho atrasado aí, mas foi por uma boa causa. Eu queria pegar mais detalhes antes de falar qualquer coisa pra vocês sobre, por exemplo, o PL 4149. Conversei com diversos assessores, até parlamentares, para comentar aqui com vocês. Esse projeto pode ferrar muito a vida do CAC, mas as chances são muito pequenas disso andar. Considero isso como um grande susto da semana e eu vou explicar em mais detalhes durante o vídeo. Vou comentar também o caso ali da Taurus e Benê, pessoal. Houve um processo ali, a Taurus perdeu. Eu não tive acesso aos autos, eu não sei detalhes demais, mas eu vou deixar aqui minha opinião e também comentar um pouquinho em relação a processos, como que eu tô há quase 6 anos, tô há 5 anos e meio, né? Criando conteúdo, deixando a minha opinião ali, sempre com argumentos positivos e negativos, como que eu nunca tomei processo até hoje por conta disso. E saiba que você que faz comentários, você também está sujeito a processo, e tem empresas processando pessoas por comentários. Presta bastante atenção nesse vídeo. E comentar um caso onde eu quase tomei um processo, pra vocês verem que a gente não é perfeito, não existe uma pessoa que sabe tudo sobre todos os assuntos, mas eu espero que vocês aprendam com um erro meu que acabou que não virou processo, mas poderiam ter me processado. Já peço a todos que deixem o joinha e compartilhem com os amigos, acho que muita gente vai gostar de ver esse vídeo aqui. Em relação ao projeto de lei 4149 de 2004, ressuscitaram isso aí depois de 20 anos, eu não vou entrar em muitos detalhes em relação a ele, até porque em um dos primeiros pareceres ali que pode ser votado, parece que tem 3, mas o pior de todos é o que a galera mais está falando, que ele trata ali de aumentos de penas. Aí você pensa, poxa, aumento de pena é até bom, né? Isso não deveria ser bom? Só que esses aumentos de pena, eles estão relacionados a equipamentos. E na prática, pessoal, quem sempre se ferra com esses equipamentos é o cara que esqueceu um documento, que não recadastrou ou que recebeu uma herança e a polícia pegou. Porque o cara que faz coisa errada, que transita com aquele tanto de pozinho branco, pra gente não usar certas palavras aqui pro YouTube não ferrar a gente, né? Ou que é aquela plantinha verde que a polícia prende a galera. Se esse projeto de lei passar da pior forma possível, né, com esse parecer o pior de todos, basicamente, se você esquecer uns documentos, for pego ali com sua 9mm, você vai tomar no mínimo 3 anos, o delegado nem vai te arbitrar fiança, e o cara que for pego com aquele pozinho branco e tiver armado, tiver com a dessa na cintura, ele pega menos de 2 anos, para vocês terem ideia do tanto que o negócio fica desproporcional. E a gente sabe muito bem que a Lei 10.826, como o pessoal chama de Estatuto do Desarmamento, ele influencia muito pouco quando a bandidagem ali é pega. Ele arrebenta mais ao cara que esqueceu um documento, que está indo pro clube, perdeu o registro, ou que tinha uma herança ali de algum familiar, não conseguiu registrar, venceu aqueles recadastramentos ou aquelas anistias que teve e ficou com o equipamento sem estar registrado. Esses aí é que se ferram. Ou seja, na prática, essas leis ferram o cara que quer se defender. Enquanto os caras que fazem coisas realmente erradas com equipamentos, eles pegam um crime mais grave e esse das armas são absorvidos pelo princípio da consunção. Nem faz muita diferença na vida deles. E eu não vou citar tudo aqui, pessoal, porque é muito longo, é muito artigo, e principalmente não vou citar para que não assuste vocês de algo que eu conversei com parlamentares e assessores. Dos 3 pareceres, esse pior que eu tô citando aí para vocês, ele é o que menos tem chance de ser aprovado ou aceito ali, e se chegar aí a plenário, provavelmente ele não será aprovado. Mas existem outros 2 pareceres que estão trabalhando, juntou uma galera da direita e juntou a turma ali do centro, que é a favor desses equipamentos, e pelo visto estão bem confiantes em relação a isso. Ou seja, foi um grande susto essa semana, que a chance desse pior caminho ir para frente é muito pequena. Assim que tiver informações concretas do que vai ser votado ou do que for aprovado na Câmara, eu trago em detalhes aqui para vocês. Em relação ao processo, eu vou dar um resumo, muitos criadores aí já fizeram vídeos excelentes sobre o tema, e eu vou deixar a minha opinião e um pouquinho do que eu sei. Não tive acesso às palavras exatas, ao vídeo exato, mas parece que a Taurus se sentiu bem ofendida ali com um vídeo que o Benê Barbosa fez. Para quem não conhece Benê Barbosa, caso alguém não conheça ainda, né, é o maior ativista pró-armas que existe no Brasil. Pelo menos nos últimos 100 anos, foi a pessoa que mais se destacou em defesa, né, desse direito. É uma pessoa que eu tenho muito respeito, mas pouquíssimo contato. Há uns 2 anos atrás, o Benê criou um vídeo daqueles temporários lá do Insta, né, ficam ali 24 horas no ar, depois desaparece, um vídeo falando da G2C, e parece que ele falou muito mal da G2C, eu não sei exatamente que palavras usou. Provavelmente ele disse que a G2C não serviria, com base nos outros vídeos que eu vi de outros criadores, né? Que a G2C adjetivou ela como uma coisa muito ruim que não serviria para muita coisa. Tem uma coisa que é muito valiosa que se chama opinião. Todo mundo que já assistiu meus vídeos
sabe muito bem que quando eu vou falar de algum equipamento, eu falo, olha, isso aqui eu gostei, mas talvez não fique tão bom para você. Ou isso aqui eu não gostei, mas talvez você goste. Talvez para você seja uma qualidade ao invés de um ponto negativo. E a Taurus se sentiu bem ofendida pelo visto, né, em relação a esse comentário que o Benê fez, processou o Benê e depois de quase 2 anos, se eu não estiver enganado, eles perderam porque o juiz classificou aquilo como uma opinião pessoal e por se tratar de um vídeo que só ficou 24 horas no ar, não teria trazido nenhum prejuízo à empresa. E eu não gostei nem um pouco da atitude da Taurus por ter feito isso. Ali eles têm todo um corpo jurídico que decide o que fazer, o que não fazer, mas na minha opinião isso foi um erro. Quase tomei o processo uma vez de uma importada, porque eu cometi um erro. Isso poderia realmente trazer um prejuízo para aquela empresa. Essa empresa não me processou, mesmo tendo motivos para ter me processado, que foi a Springfield, e eu já vou explicar isso para vocês, mas só para fechar esse assunto aí em relação a Taurus Benê, eu não concordo com essa ideia de estar processando os outros. Eu já recebi diversas críticas, calúnias, ameaças aqui no canal, comentários de gente que eu nunca vi na vida, e mesmo assim eu nunca tive vontade de processar essas pessoas, até porque eu sei que elas não me conhecem, e eu acho que as pessoas têm direito de falar as coisas. Lógico que quando se entra na esfera de crimes, ameaça, calúnia, entre outras coisas, a pessoa tem todo o direito de buscar as autoridades, né? Tem muita gente, inclusive até criador de conteúdo, que vivia falando mal de mim, falando mal e fazendo vídeos que se eu pegar para juntar, mesmo essa pessoa estando nos Estados Unidos, essa pessoa tomaria um processo lá e provavelmente ia perder uma grana. Mas eu pensei, poxa, o cara nem me conhece, para que eu vou fazer isso? Eu já fui muito criticado e eu já cometi erros também, mas eu realmente estou preocupado com coisas muito maiores do que palavras. Estou preocupado com desarmamento, estou preocupado com perseguição política e estou preocupado com ameaças reais que eu recebo. E como que eu quase tomei processo da Springfield, pessoal? Uma vez eu fui gravar sobre a Ronin. E galera, eu não sabia de um detalhe, e quando eu fui testar esse equipamento, fui fazer uma análise, eu usei com essa munição, que é uma das que eu mais tenho, que se eu não estiver enganado é semicanto vivo. Pessoal, essa munição aqui, se você olhar no próprio site do fabricante, lá da CBC mesmo, ele está deixando claro que isso aqui é para treino. O próprio formato de projétil dela, isso aqui é literalmente para furar papel, então ele não cicla tão bem. Isso aqui já é algo com mais confiança, já é um padrão SAAMI que vai ciclar nos equipamentos sem problema. Só que como eu estava acostumado a disparar demais com o Imbel, e a Imbel, ele é o tipo de equipamento usado em qualquer tipo de ambiente, é na lama, é na areia, e não está tão preocupado assim com a altíssima performance, que é o caso da Springfield Ronin, na Imbel cicla muito bem. Tanto é que nunca deu falha até hoje na Imbel Zona e é uma das munições que eu mais atirei nela até hoje. Só que eu não sabia que essa 1911 Ronin, ela tinha uma câmara match. Esse estilo match, pessoal, é de competição, é de alta performance. Ela é uma câmara muito mais justa, com muito menos tolerância. Tudo no equipamento é igual um cobertor que não é grande o suficiente para você. Se você cobrir o pescoço, seu pé fica de fora. Se você cobrir seus pés, o pescoço fica de fora. Se você tem, por exemplo, uma pistola que é pesada demais, bom para controlar o recuo, ruim para ficar na cintura. Se você tem uma arma que é leve demais, bom para ficar na cintura, ruim para controlar recuo em relação às pesadas. Quando você tem uma câmara match, bom para precisão, porém não é tão bom para munições ali que não estão no padrão, ou quando entra muito sujeira. E você pega, por exemplo, um Imbel, que não tem essa câmara match, tem muito mais tolerância a munições não tão dentro do padrão. Vai ter menos performance que uma Ronin, por conta da câmera, mas vai tolerar mais tipos de munição, então você tem que escolher um ou outro. E eu não sabia disso, fiz o vídeo mostrando diversas panes com essa Ronin. Isso foi algo que assustou muito o pessoal que assistiu. Aí, o pessoal da Springfield me ligou e explicou isso, né? Nossa, tá faltando soltar fogo pelo telefone. Mas mesmo assim mantiveram respeito, né? A gente conversou e me explicaram em relação da câmera match, que eu não sabia que ela tinha, e também em relação a essa munição, né? Eu nem tinha observado, e foi um erro que eu corrigi. Na época eu corrigi muito rápido, eu acho que foi até no mesmo dia. Em poucas horas eu fui lá e corrigi isso, fiz outro vídeo e tudo, mas eles tinham motivos reais para terem processado e não processaram, foi uma escolha deles. Enfim, pessoal, eu espero que tenham aprendido aí a lição desse vídeo e lembre-se sempre de deixar claro que é a sua opinião. A internet, ela não é terra sem lei, apesar de algumas pessoas aí, né, dizerem o contrário para tentar censurar a internet. Aqui você não está escondido atrás de um perfil falso, aqui você não está imune ao Código Penal, e acredite, é muito fácil de achar uma pessoa que está escondida atrás de um perfil falso. Saiba o que você vai dizer e, principalmente, saiba como dizer. Um abraço, pessoal. Até a próxima.